Caças furtivos F-22 dos Estados Unidos interceptam aeronaves russas. Quer ficar por dentro dos acontecimentos da área militar em tempo real? Só entrar no Twitter do canal. O link está na descrição do vídeo. Toda a região do extremo norte do continente americano é coberta por um comando aeroespacial encarregado das missões de aviso e controle aeroespaciais e aviso marítimo. Trata-se do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, o NORAD, uma organização binacional dos Estados Unidos e Canadá. O aviso aeroespacial mencionado inclui a detecção, validação e aviso de ataque contra a América do Norte, seja por avião, míssil ou veículo espacial, por meio de acordos de apoio mútuo com outros comandos. O NORAD, junto com o Centro de Controle do Comando Norte dos Estados Unidos, o NORTCOM, servem como uma instalação central de coleta e coordenação de um sistema mundial de sensores, projetados para fornecer ao comandante e à liderança do Canadá e dos Estados Unidos uma imagem precisa de qualquer ameaça aeroespacial ou marítima. Foi exatamente por esse comando binacional que militares americanos embarcaram em seus caças furtivos Lockheed Martin F-22 Raptor, apoiados por uma aeronave-tanque Boeing KC-135 Stratotanker Tanker e uma aeronave de vigilância e alerta aéreo Boeing E-3 Sentry. Partiram rumo à interceptação de duas aeronaves russas de reconhecimento IL-38 que voavam perto do Alasca nessa quarta-feira, 8 de abril. Segundo o general de 4 estrelas da Força Aérea Americana e comandante do NORAD, Terrence, as aeronaves russas IL-38 foram interceptadas no Mar de Bering, no norte das Ilhas Aleutas, ao permanecerem na zona de identificação de defesa aérea do Alasca, em um ponto a cerca de 80 quilômetros da costa do Alasca, e não deu tempo das aeronaves adentrarem no espaço aéreo soberano das duas nações parceiras. O general afirmou ainda que suas equipes estão prontas e unidas 24 horas por dia para defender toda a América do Norte. Ao que parece, 3 semanas atrás, os russos realizaram uma missão semelhante, perto do Alasca, enquanto a Marinha Americana estava realizando uma missão bienal ISEX de treinamento ártico com 2 submarinos. Muito provavelmente, os russos praticavam mais uma missão de reconhecimento e identificação de submarinos americanos, como forma de continuar seus adestramentos. Porém, diferente de outras nações, que usam os próprios dispositivos bélicos ou de nações parceiras, os russos buscaram caçar dispositivos alheios. A aeronave IL-38 é um avião de reconhecimento marítimo de longo alcance, usado para caçar submarinos americanos e que entraram em serviço pela primeira vez na década de 1970, e são derivados dos aviões de transporte turbohélice Ilyushin IL-18 de 4 motores, usado como aeronaves de patrulha marítima durante a era soviética. O IL-38N é uma variante aprimorada do IL-38 e, segundo informações, foi adaptado com o novo sistema de vigilância marítima Novela, que aprimora os recursos de reconhecimento eletrônico e rastreamento. Além dos aviões Ilyushin IL-38 e Ilyushin IL-38N atualizado, a aviação naval russa no Extremo Oriente emprega as aeronaves de reconhecimento marítimo e de guerra antissubmarina Tupolev Tu-142MZ, que na atualidade a Marinha Russa utiliza cerca de 14 dessas aeronaves, embora não esteja claro quantas delas são operacionais e dignas de voo. Mas, de modo geral, o inventário de Tu-142 da aviação naval russa, de todas as variantes, consiste em aproximadamente 24 aeronaves. O general Terrence já havia informado o parlamento americano sobre a necessidade de manter a capacidade de reagir adequadamente com defesa persistente e conhecimento do domínio para potencialmente derrotar a ameaça, e isso significa saber o que está chegando ou se aproximando do espaço aéreo soberano dos Estados Unidos e de seus aliados, e ter a capacidade de reagir a essa ameaça e não apenas enviar forças para a região. Vale salientar ainda que as Forças Armadas dos Estados Unidos voam rotineiramente aeronaves de reconhecimento, aviões de combate e bombardeiros perto da Rússia, também normalmente nos mares Negro e Báltico.